Então, boa tarde a todos, mais uma vez, todos vocês que possam estar a ver e ouvir. E é mais uma vez para mim privilégio também poder estar convosco por esta via, um pouco mais virtual, mas é verdade que podemos em conjunto partilhar temas, fazer reflexões e também neste dia e também nesta bela paisagem vislumbramos tudo aquilo que o Criador tem feito, não é? Ele é visível à nossa volta. Então, eu nesta tarde, neste dia, gostava de partilhar convosco sobre transformar os nossos fracassos em sucesso ou em vitórias. E eu penso que é um tema que todos nós certamente desejamos alcançar ou desejar, não é? E é normal que em alguns momentos da nossa vida nós tenhamos vivido momentos de fracasso por circunstâncias diversas, mas é importante que estejamos dispostos a aprender com essas situações, não é? Quando vivenciamos tais circunstâncias é importante nós fazermos reflexões sobre isso, não é? E todo homem, naturalmente, e cada um de nós, com essas situações, precisamos de aprender uns com os outros, precisamos de aprender com as situações, mas acima de tudo é importante que nós nessas situações também possamos encontrar alguém que nos ensine para podermos alcançar vitória sobre esses nossos fracassos. E eu gostava de usar um texto da Bíblia, uma pequena abordagem a uma circunstância que nós podemos encontrar lá no Evangelho de São Lucas, no capítulo 5, desde o versículo 1 até ao 11, a qual eu vou partilhar convosco e vou ler, e diz assim: E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu estar 2 barcos junto à praia do lago, e os pescadores, havendo descido deles, estavam a lavar as suas redes. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra, e assentando-se, ensinava do barco à multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: Faste ao mar alto, lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos. Mas porque mandas, lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixe, até que se rompia a redes. E fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco para que fossem ajudar. E foram e encheram ambos os barcos de maneira tal que quase iam a pique. E vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, porque sou um homem pecador. Pois que o espanto se apoderara dele e de todos os que com ele estavam por causa da pesca que haviam feito. E de igual modo também de Tiago e de João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão, e disse Jesus a Simão: Não temas, de agora em diante serás pescador de homens. E levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Então, ao olharmos para o texto, há uma das circunstâncias e um pequeno pormenor que eu achei interessante ver em determinada altura. Um dos pescadores, digamos, chama Jesus de mestre. E sabemos que, por norma, de uma forma geral, as embarcações sempre existe um mestre. E a palavra mestre traduz algo de especial. Traduz que é uma pessoa perita em alguma ciência, ou alguma arte. É uma pessoa que se destaca em alguma área. E eu achei interessante este facto, não é? Porque certamente não sei se neste contexto, nesta embarcação, haveria alguém especializado ou até um mestre. E achei interessante este homem chamar Jesus de mestre. E diante disto e deste relato bíblico, eu gostava de partilhar convosco 4 ou 5 reflexões. E a primeira é que para transformar o nosso fracasso em sucesso, nós precisamos deixar Jesus entrar no barco da nossa vida. O texto diz lá no versículo 3 que Simão Pedro deixou entrar Jesus no barco dele. Diz que entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que afastasse da terra e, assentando-se, ensinava do barco a multidão. Este era nesta altura e neste facto, nesta situação, Jesus utilizou um barco como púlpito para falar à multidão. E quem sabe, hoje estamos a utilizar as vias mais virtuais, a internet, e estou a usar não um barco, mas este púlpito para falar convosco,
para ensinar algo talvez que Jesus nos quer partilhar nesta tarde. Então, para haver esta transformação deste fracasso em sucesso, eu preciso e tu precisas deixar Jesus entrar na tua vida. Ter Jesus como orientador, não é? Este mestre da nossa vida faz toda a diferença. Isso permite-nos andar seguros. Ter alguém que nos ensina o caminho, ter alguém que nos ensina por onde ir, ter este mestre na nossa vida faz a nossa vida totalmente diferente. Nos permite saber que, sob a orientação de Deus, tudo vai dar certo. Então, o segundo ponto também é que para transformar os nossos fracassos em sucesso, temos que admitir que coisas feitas apenas com o nosso esforço, elas falham. Este texto relata que Simão disse: Mestre, trabalhámos toda a noite e não apanhámos nada. E diante deste facto, temos que perceber que todo aquele que se recusa a admitir os seus erros e que é falho, nunca pode ser bem sucedido. É importante nós admitirmos realmente que somos pequenos, somos frágeis. Não é? E o resultado surpreendente que seguiu a obediência incrédula de Simão diante desta circunstância com respeito à ordem de Jesus fez com que a sua confiança e o seu orgulho fossem deitados por terra diante do Mestre. Então, muitas vezes, é preciso nós confessarmos também e deixarmos de lado o nosso orgulho, percebermos o quão pequenos somos diante do Mestre, não é? E ficar disponíveis para uma nova oportunidade. Quem sabe, nesta tarde, Jesus nos quer dar uma nova oportunidade. Um terceiro ponto é que para transformar o nosso fracasso em sucesso, é importante que nós possamos obedecer ao que Jesus diz para fazer. Eu não sei, talvez tantas vezes nós, como seres humanos, talvez muitas vezes somos um pouco teimosos, não é? Porque Jesus, ao ver a circunstância, eles estavam fragilizados, eles não tinham pescado peixe algum, e Jesus, diante daquela circunstância, ele diz, quando acabou de falar, disse a Simão: faz-te ao mar e lança de novo as redes. E Simão, lá no versículo 4, aliás, no versículo 5, diz que nós nada apanhamos, mas porque tu mandas, nós vamos lançar as redes. E quão importante e benéfico é seguir as instruções de alguém que sabe muito melhor o que fazer do que nós. E Jesus sabia. Ele sabia como fazer. Não é? Mesmo às vezes, diante de circunstâncias que, sob a orientação de Jesus, nós percebemos que, se calhar, aquilo que Jesus nos está a mandar fazer para nós não faz sentido. Mas certamente para Ele vai fazer todo o sentido e mais adiante para nós também. Um quarto ponto é que para vermos nossos fracassos transformados em milagre, precisamos unicamente crer e ter fé em Jesus. Estes pescadores lançaram as redes e talvez o fizeram de forma incrédula quando Jesus os mandou lançar de novo as redes, mas Jesus queria mostrar algo de especial a estas pessoas e estes homens. Ele quis mostrar a estes homens e a nós, talvez, que precisamos depositar e estar unicamente sob orientação de Jesus e depositar toda a fé nele e em nenhum outro Deus. Diz que depois deles fazerem isto, eles pescaram tanto peixe que as redes se rompiam. O texto relata que inclusive eles tiveram que pedir ajuda a outras embarcações que estavam por perto. E diante de tal milagre, a primeira reação destes homens foi constatarem a sua fragilidade. Quem sabe aquele mestre que existia naquela embarcação, mas diante do mestre dos mestres, ele percebeu que era tão pequeno, era tão frágil e que ele sabia tão pouco sobre as circunstâncias. Eles constataram esta pequenez diante da grandeza de Jesus. Então, quão pequenos, talvez nós também somos tantas vezes, ou já fomos, e somos, quem sabe, diante de alguém que tem o domínio sobre todas as coisas. Jesus é o dominador sobre todas as coisas. Então resta-nos apenas crer em Jesus e o milagre vai acontecer. Mesmo que às vezes pareça não fazer sentido. Mas vamos seguir as instruções do Mestre. Um quinto ponto e último é que, para que de uma vez por todas os teus fracassos e os meus fracassos se transformem em sucesso, nós precisamos seguir Jesus. Nós precisamos seguir este orientador, este mestre por excelência.
Diz lá no versículo 11 que depois disto levaram os barcos para a terra, deixaram as suas coisas e seguiram Jesus. É verdade que Jesus estava num contexto à procura dos discípulos, naturalmente, de discípulos para o seguirem, mas certamente ele hoje continua à procura de discípulos para o seguirem, para fazerem dele o Senhor e Salvador da sua vida. Então, quando percebemos que Jesus é a única pessoa que nos pode sustentar em todos os momentos, nos dispomos a deixar o nosso querer para obedecer ao querer de Jesus. Eu sei que não é fácil. Somos tão resistentes deixarmos os nossos quereres para ceder aos quereres de Jesus. Mas é verdade que faz toda a diferença e a nossa vida muda completamente quando seguimos o Mestre. Então não é possível ter sucesso por nossa força ou poder, mas através de Jesus é possível. Então, em conclusão, e neste dia, pensa em todos os momentos que tentaste por ti próprio fazer algo e percebeste que não deu certo. Quem sabe até em algum momento ensaiaste outra vez fazer e voltaste a perceber que voltaste a fracassar. Certamente tais momentos nos trouxeram ou te trouxeram desânimo e frustração, quem sabe, desilusão. Mas deixa-me dizer-te que quando permitimos que haja um mestre no barco da nossa vida, tudo fica mais fácil. Quando vamos buscar orientação a este mestre e perguntar a Deus como fazer, como alcançar essa vitória que tu desejas para esta circunstância que eu estou a viver. Então, mesmo quando algo possa não dar certo, sabemos que é melhor para nós. Porque o mestre é que sabe o que é melhor. Por vezes, por nós próprios, nós pensamos que fazer algo e achamos que isto vai ser o melhor para nós. Mas como é importante nós, tantas vezes, chegarmos junto do mestre e perguntarmos: Mestre, o que é que tu farias nesta circunstância que eu estou a decidir? Talvez este mestre nos possa orientar e evitar tantas frustrações. Então, neste dia, eu ia desafiar-nos a colocarmos a nossa fé, a nossa esperança em Jesus sem duvidar, neste mestre por excelência. E certamente eu tenho experiência dessa circunstância, de viver na dependência deste mestre. Tantas vezes eu pergunto a este mestre: Mestre, como fazer? Jesus, como eu posso fazer para que possa ser bem sucedido, alcançar a vitória sobre a circunstância? E certamente tu também podes alcançar tais vitórias se dependeres unicamente de Jesus, da orientação de Jesus. Então que nesta tarde e neste dia possas alcançar vitória naquilo que mais desejas. Certamente nas circunstâncias diversas da vida, todos nós desejamos alcançar vitórias sobre várias áreas. Então que nesta tarde nós possamos ir a este mestre. Estes homens, e um deles disse: Mestre, se tu mandas, eu vou lançar de novo as redes. Ele alcançou aqui um ato de fé neste mestre por excelência. Ele o fez e percebeu que afinal ele é o mestre e está tem domínio sobre todas as coisas. Então que ele possa nesta tarde e neste dia e a partir de hoje também dominar sobre a tua vida. Que Deus te abençoe. Estamos disponíveis para, quem sabe, enviar as questões. Estamos disponíveis para te ajudar, para te auxiliar e a perceberes o quão bom é viver com este mestre no barco da nossa vida. Deus te abençoe.